boa tarde, amigos de Serra Negra, que estão acompanhando esse novo canal de comunicação, a Infinity TV na web. Exatamente às 16h04 desta terça-feira, dia 24 de maio de 2011. Hoje o nosso segundo programa, ainda em fase de testes aqui, ainda escolhendo o nome, mas se preparando para trazer o melhor das notícias de Serra Negra e do Circuito das Águas para vocês. Hoje, novamente aqui conosco, Nestor Leme, o nosso articulista, colunista, contador de causa, ponta direita, juiz de futebol, foi tudo na vida aí. E o André Padula, grande personalidade da nossa cidade, no âmbito político, no âmbito social. Boa tarde, Nestor. Boa tarde. Mais uma vez estamos aqui para levar ao interesse dos internautas que nos acompanham assuntos da nossa cidade que nós queremos melhorar através desse programa aqui, naquilo que a gente puder ajudar. Eu queria também dar o alô da nossa voz da consciência aí, o grande Chicão. Cadê seu boa tarde, Chicão? Boa tarde, Roger. Boa tarde aos internautas que acompanham o segundo programa da Infinity TV nessa tarde, né, como já foi noticiado, às 16 horas, o horário nobre da Infinity TV. Uma boa tarde a todos. Queria registrar a presença aqui do Kiko também, um dos diretores aqui da Infinity TV. Boa tarde, André. Grande satisfação ter você aqui conosco. A gente acho que conversou pouco, né? Mas nunca é tarde, nunca é tarde para a gente trocar ideias. Eu queria deixar claro aqui que eu te admiro como pessoa mesmo, conheço um pouquinho a tua história e justamente sobre ela que a gente poderia começar nosso bate-papo aqui, contar um pouco da tua vida aí. Estamos às ordens, vamos trocar uma ideia, vamos se conhecer melhor. Primeiro eu gostaria também de cumprimentar a todos, uma boa tarde a todos os internautas, aqueles que nos ouvem. É um prazer estar aqui. Vou tentar fazer parte da equipe de trabalho da Infinity TV e vamos tocar a bola, vamos em frente. Vamos conhecer um pouco melhor também. Uma novidade que eu queria deixar aqui também, que a gente já está com o Twitter, quem quiser seguir a gente, se corresponder durante o programa, é @Infinity_TV. Você internauta que está acompanhando aí, é só acessar o Twitter e seguir a gente. Em tempo real a gente vai ler as mensagens aqui. Queria agradecer também ontem os e-mails de apoio que foram mandados para a gente, foi muito legal. E isso faz a gente ter força para continuar aí nessa nova empreitada, que é um desafio para todo mundo aqui. André, conta um pouco da tua trajetória como comerciante aí na cidade. Eu sou natural de Serra Negra, eu saí daqui para estudar no ano de 1978, fui a São Paulo, morei em São Paulo até 92, retornei a Serra Negra. Formação, sou engenheiro mecânico de produção, mas ultimamente tenho me dedicado ao comércio e à fábrica de casacos de couro que eu tenho. Por gosto, por prazer, sempre me dediquei à política, sempre gostei de participar da vida da cidade, sempre gostei de tentar ser ouvido de maneira a buscar os melhores caminhos para todos. Por convicção pessoal, no princípio, fui filiado com o maior prazer, ser filiado ao Partido dos Trabalhadores, uma época difícil, uma época menos fácil do que é hoje, porque naquela época o PT era oposição. Exatamente. E havia uma pecha, havia uma visão crítica sobre aqueles que estavam filiados ao PT. E nós enfrentamos tudo isso. Num primeiro embate não fui eleito em 96, tornei a me candidatar em 2000, consegui me reeleger, também naquela grande coligação que levou Paulo Scachetti à prefeitura. Exerci o meu mandato até 2004, a partir de então não me reelegi, que também não é demérito para ninguém, afinal de contas só perde aquele que participa. Com certeza. E o Paulo me convidou para ser secretário da sua administração, para exercer o cargo de secretário da Fazenda, o que eu fiz até março de 2008. E como é que foi essa experiência nessa pasta que é muito importante para a prefeitura, talvez uma das mais importantes e de mais responsabilidade dentro da prefeitura, né? Trabalhar é sempre bom. E quando você tem desafio, quando você tem
objetivos a fazer, a traçar, isso é muito interessante. Naquele ano, eu entrei em setembro de 2005, você se recorda, a prefeitura passou por 3 prefeitos. Sim. Primeiro o João, depois o Sinésio, e aí o Paulo retornou à prefeitura, dando continuidade ao seu mandato. Naquele instante, a prefeitura vivia um momento de turbulência séria, porque os recursos haviam sido gastos e você não tinha recursos para administrar até o final do ano. Então foi feito de tripa coração, renegociação com o fornecedor, foi duro, não foi fácil. A partir do ano 2006 a coisa começou a entrar num ritmo onde, não que foi fácil, né, mas foi administrável, porque a partir daí você tinha o orçamento e pudemos fazer, acredito que um trabalho bom, um trabalho interessante para a cidade. Entendi. Voltando um pouquinho, você falou do aspecto de oposição do PT. Você acha que hoje no Brasil o PT estando na situação, o PSDB está fazendo um papel de oposição, como o PT fazia anteriormente? Modéstia à parte, ninguém faz oposição com o PT. Mesmo o PT no governo, o PT continua sendo oposição ao governo. Faz mais barulho que o PSDB, que os partidos ditos de oposição, né? O DEM está minguando cada vez menor representatividade no país. Tanto que, para não sumirem, cogitam até uma coligação com o PSDB como forma de se manter. Porque do jeito que vai, a tendência é desaparecer. E eu quero ressaltar uma coisa. O DEM é um partido de direita, apesar de não assumir essa condição. Parece que tem vergonha de assumir. Mas eu acho que tem que existir um partido, uma corrente de pensamento que represente o pensamento da direita. Porque é muito mais fácil você dialogar com quem você sabe que é aquela pessoa, o que ela pretende, do que você dialogar com alguém que está na sombra e que não se mostra, que não aparece. Então eu acho que pela democracia, algum partido de direita tem que se apresentar. E como é que eu posso dizer? O DEM ele foi se difundindo, né? Tanto é que surgiu aquele partido novo do Kassab. E você acha que eles vão fazer que papel de situação, de oposição? Agora eles estão se falando que é meio neutro, né? Mas eu não acredito muito que alguém possa criar uma coisa para ser só neutro, né? Na verdade o PSD ele está se mostrando com uma característica semelhante à do PMDB. O PMDB é uma confederação de tendências. Vocês têm os interesses do PMDB do Estado de Minas, são interferentes dos interesses do PMDB do Estado de São Paulo, que são diferentes dos interesses do PMDB do Norte e do Nordeste e assim por diante. Então é uma confederação de lideranças aonde eles se unem por objetivos que de alguma forma os beneficiem. No caso do PSD, ele está surgindo com uma característica semelhante, porque ele está acolhendo em seu meio integrantes que vêm do PSDB, que vêm do PSB, que vêm do DEM, ou seja, não existe um norte, não existe pelo menos algo que diga o seguinte: é um partido de pessoas de centro, um partido de pessoas de direita. Na verdade, em virtude de não existir a janela para migração de partidos, né, muitos que se encontram incomodados dentro de suas agremiações têm caminhado para o PSB. Entendi, ou seja, não tem uma ideologia formada, centralizada. Não. A princípio é um partido sem ideologia. Tá? Hoje você faz parte do PR Serra Negra. Exatamente. Como é que está o partido aqui? O PR está estruturado. Nós iniciamos um trabalho no ano de 2003, fortalecendo o partido, tentando dar uma dinâmica diferente daquela que ele tinha. 2005. Nós iniciamos um processo, começamos a conversar, começamos a apresentar alternativas. No ano de 2007, 2008, fizemos um grande movimento de filiação. O partido cresceu, transformou-se no maior partido da cidade, Serra Negra. Disputamos a eleição, elegemos um vereador. Podemos até avaliar se esse nome teria sido o melhor vereador que poderia ter sido eleito na época, mas
infelizmente você também tem percalços e você se desilude com algumas pessoas. Elegemos um vereador, ele fez um trabalho que ele julgou adequado para ele na Câmara, mas não representa de maneira alguma o que o PR imagina, o que o PR pensa. Hoje o PR está com quantos filiados aqui em Serra Negra, mais ou menos? Você sabe me ajudar? Eu calculo que ele está perto nos 300 filiados. Nós perdemos alguns filiados. Filiados é o maior partido de Serra Negra. O PMDB tinha um grande número de filiados também. Eu não sei como é que o PMDB se encontra hoje. Mas éramos os dois partidos que disputavam essa cabeceira, vamos dizer assim. Para as próximas eleições aí, já tem alguma coisa em andamento? Já tem algumas conversas? Temos. Eu acho que, inclusive, em consonância com o pensamento do diretório, porque nunca é a minha opinião. O que eu estou externando agora é a opinião do diretório, porque a opinião isolada pouca força tem. O diretório tem se reunido regularmente, nós temos trocado ideias e achamos que o melhor caminho realmente é o do diálogo. E você tem que dialogar com as diversas forças da cidade. Políticas, com as forças de oposição que não estivemos juntos no passado, né, por uma questão de coerência não estaremos juntos com o DEM. Afinal de contas, ele na cidade representa aquilo que é a antítese do pensamento do PR. Então, provavelmente nesse caminho nós não vamos caminhar juntos. Mas estamos abertos a dialogar com quem quer que seja. O partido é um partido forte, temos diversos pré-candidatos no partido, pessoas que estão dispostas a ir não para o sacrifício, mas para ir à luta para vencer a eleição. Nestor, você também faz parte do PR, né? Faço parte do PR, eu sou secretário do PR e sou um dos fundadores do PR, junto com o Antônio, com o Kiko, com o André. E eu era filiado no PTB, mas por divergência com os dirigentes do PTB de Serra Negra, passei pelo PR e acho que acertei, porque é um partido onde todo mundo tem a voz, pode falar o que quiser, e é ouvido e é discutido as opiniões de cada um. Todo mundo tem a voz ativa dentro do partido. Legal. E ninguém toma decisão sem consultar os outros membros do partido. E me fala uma coisa, e como é que está a participação dos jovens assim dentro do partido? Está sendo... A gente vê que em todo lugar tem muito jovem, inclusive em Bragança tem o PR jovem. Aqui não sei o que acontece, porque não penso no jovem em Serra Negra. Em geral, assim, como é que vocês estão vendo o interesse dos jovens pela política aqui em Serra Negra? Dá a impressão que o jovem daqui de Serra Negra não liga para a política. Você também acha, André? Acho. E eu acho também que a mídia tem um papel importante nessa desilusão, se assim nós podemos dizer. Porque o que fica para a população, a bem da verdade, é que o político ele é interesseiro, que o político ele visa somente os interesses próprios, que ele visa se locupletar apenas e que usa da política e dos partidos como um meio de atingir os seus objetivos pessoais. Infelizmente, esse modo de pensar e esse modo de ver a política tem levado o jovem a se distanciar da política. Porque, afinal de contas, não é algo agradável a ninguém. Realmente, se você for imaginar a política como sendo algo nesse sentido, é algo difícil de você trabalhar, de você pertencer. Poxa, como é que eu vou me integrar a um grupo que pensa diferente do que eu penso? Onde as pessoas estão mais interessadas nos seus objetivos pessoais do que da coletividade, por exemplo. Então eu acho que a mídia tem uma certa culpa nesta avaliação negativa do político como um todo. E os jovens se afastam por conta disso. Mas sempre existem nomes novos, pessoas novas que querem ouvir, querem conversar e querem aprender. Esse é o objetivo maior. Eu acho que a Infinity TV pode ter uma participação muito importante nesse sentido, aproximar o jovem da política. O que eu vejo por aí é que a gente até tem jovens que se interessam pela política, entram candidatos, mas acabam pegando manias, se posso assim dizer, manias dos velhos caciques de partidos aqui, velhos grupos políticos. Eu acho que isso não é muito válido.
Solução a médio prazo, não sei se a gente tem, não sei se vocês têm alguma sugestão, fora essa da mídia, como é que a gente poderia estar fazendo isso para os jovens se interessar mais pela política? Não pela politicagem, pela política, né? Pelo interesse, que eu acho que faz parte da cidadania, a cidadania política anda de mãos dadas. O que eu acho dessa questão do jovem na política começa a partir de que a prefeitura, os órgãos que teriam que fazer alguma coisa, não, além do carnaval aqui na praça, que põe aquela bagunça aí na praça, que não é um carnaval na minha opinião, eles não fazem mais nada para o jovem. Eles não têm atrativo para o jovem em nada, no modo de viver da cidade, nada. Então, o que o jovem participa de Serra Negra? Além das baladas, não existe nada para o jovem de Serra Negra. Não existe. Então, se não tem nada nesse sentido, muito menos na política, né, que é um campo mais difícil da moçada entrar, né? Não existe cultura. A cidade não investe em cultura. Cultura. A cidade não investe em possibilidades de discussão. Não abre campo para que o jovem possa buscar entender o que se passa. Porque a grande dificuldade para eles, eu imagino, posso estar errado, claro, ninguém é dono da verdade, mas a grande dificuldade para eles é como é que eu vou começar a participar? Quais são os canais de discussão que tem? Tá? E isso eu me recordo do momento, quando eu era afiliado do PT ainda. O PT sempre foi um partido chato porque tudo era discutido. Nada no PT era uma decisão pessoal. E muitas vezes nós tomávamos muito tempo nesse processo de discussão. Mas ele era válido, porque quando chegava-se a uma conclusão, todos, independente da corrente de pensamento, todos tinham um só objetivo, que era aquele que foi traçado, de um comum acordo. Que é algo que nós estamos fazendo dentro do PR. O PR não tem essa hegemonia ou não tem um dono, né? São diversas pessoas pensando e chegando a uma conclusão que é benefício a todos. E nós temos que encontrar esse mecanismo. Um deles é a cultura. Nós não temos teatro, nós não temos locais para expressão de música. Os festivais, por exemplo, o festival é um canal, né? Nós não temos saraus, as escolas não têm uma política cultural promovida pelo poder público, que deveria fazer, mas infelizmente eles não se preocupam aparentemente muito com esse aspecto da cidade. Tá? E é algo que acaba afastando as pessoas exatamente de aprender e conviver. Porque você tem que aprender a conviver com o diferente. Com certeza. Com as diversas formas de arte. Tipo, hoje em dia, eu sou suspeito para falar, eu como músico mesmo, teve uma época que a gente teve bastante incentivo aqui para música, para tocar. Hoje em dia, a minha banda até deu uma parada justamente por causa disso, porque falta espaço para a gente. Tanto de lugares públicos como de lugares particulares, que a gente perdeu espaço um pouco em relação a isso. Vamos ver se mais para frente aí a gente consegue. Fica a dica aí. Lembra do mercado cultural? Lembro. O objetivo do mercado cultural, inicialmente, tá? E aí eu me recordo, é bem de lá de trás, o Paulo ele abraçou uma ideia que foi do Centro de Estudos Históricos, era a transformação do mercado municipal num centro cultural, onde haveria espaço para música, haveria espaço para dança, haveria um pequeno teatro, aonde poderiam existir apresentações. Mas o Paulo fez aquilo que foi possível, mas existe ainda o complemento do projeto a ser feito. E é um local central, não sendo muito grande, permitiria até uma rotatividade de apresentações e participações, exatamente, mercado cultural, trazendo a cultura para a população. Parece que a prefeitura nomeou um novo diretor da cultura, Oscar Dolese, mas ele já teve um problema no dia da sua posse. O mercado cultural foi ocupado por tabiques que foram colocados, vou falar por a palavra tabique no pejorativo mesmo, e foi usado para a venda de passes escolares. Então, o espaço que acontecia aqueles saraus, vernissagens, lançamento de livro, desfile de modas, não existe mais. Hoje lá que está ocupado por um tabique, onde um guichê, lá onde as pessoas puseram mais funcionários lá que estavam precisando de emprego, das promessas políticas, e não existe mais o espaço do mercado cultural.
Na posse dos caras, eu não sabia onde fazer a posse dele, porque ele fez naquele corredor central, que ficou tudo espremido lá, porque não tem mais espaço para esses eventos que você está falando. O que foi uma pena, né? Porque, novamente, essa ideia do mercado cultural, ela foi gestada dentro do Centro de Estudos Históricos, que era um grupo formado por professores de História. No ano de 92, eu participei desse grupo, cujo objetivo era a preservação do patrimônio histórico, cultural e artístico de Serra Negra. E o norte desse projeto era a criação de um arquivo, coisa que eu tive a oportunidade de apresentar e ver aprovado na Câmara Municipal, enquanto vereador, mas que não deu sequência. Mas um arquivo municipal, a revitalização da biblioteca e a revitalização do museu, que ficava naquela casa, lá próximo ao Casco de Ouro. Antiga fazenda. E foi tombado, literalmente 2 vezes. Foi uma proposta de tombamento pelo Condefat e a atual administração tombou. Definitivamente. Foi aquela matéria de capa que saiu no jornal. Perfeitamente. Né, que Perfeitamente. a gente fez. Perfeitamente. Trazendo um pouco para esse âmbito da comunicação aqui, há tempos atrás a gente teve uma época em que Serra Negra contava com 3 jornais, que era importante porque via notícias sobre diversas óticas. Hoje em dia, infelizmente, a gente só conta com um canal de comunicação impresso, né, que é o Jornal Serrano, e alguns blogs, o blog do Lauro, que hoje em dia é o mais comentado, e a gente agora com a Infinity TV. O que você poderia falar sobre isso, sobre os canais de comunicação de Serra Negra, que papel, que importância eles podem ter no desenvolvimento da cidade? Todo canal de comunicação ele é importante para expressar uma ideia, isso é uma linha de pensamento. Especificamente a do Jornal Serrano hoje, a linha de pensamento que ele expressa é a dos donos. Ele não expressa outra linha de pensamento. Ele não usou muito no passado, o próprio Lauro é um egresso dessa época, ele abria o espaço de seu jornal para a discussão dos problemas da cidade, não ouvindo somente um lado, mas ouvindo as diversas opiniões. Hoje é um jornal de uma opinião só do dono. E se você, porventura, quiser externar nas linhas do jornal algum pensamento diferente, ele não aceita nem a publicação. Portanto, representa o segmento estreito do pensamento de uma pessoa. É um órgão respeitável pela idade que tem, mas, usando uma palavra meio pejorativa, é um órgão provecto, velho, envelhecido na sua condução. Poderia se renovar? Claro que pode, mas depende de uma mudança de direção, que eu não vejo na linha de pensamento. E eu não vejo nesse sentido. O blog voltando mais, só para terminar dos 3 que você falou, o blog do Lauro foi algo novo na cidade. A cidade está aprendendo a usar o blog do Lauro como canal para colocar suas ideias, colocar aquilo que ele imagina, e está sendo muito interessante acompanhar os comentários, né, que vem, né? Mas nós precisamos de um pouco mais de profundidade. E a Infinity TV é um espaço novo, que nós estamos, como você mesmo falou a princípio, nós estamos ainda tateando, vendo qual vai ser o mecanismo, como ele vai se dar, de que forma que ele vai caminhar, mas se ele não partir da premissa do Jornal Serrano, que sirva de exemplo para nós, viu, Kiko? Que sirva de exemplo para nós, né? Se não partir dessa premissa, eu tenho certeza, que a Infinity TV vai ficar e permanecer na história da cidade. Inclusive, eu queria falar isso para o nosso web espectador, né, que a gente chama. O canal está aberto a todos que queiram se manifestar, queiram expressar sua opinião aqui. E eu acho que o importante é isso. O papel da imprensa é muito importante justamente por essa difusão de ideias. E eu acho que não é válido ser um só lado de ideias, de comunicação, que nem o André Padula falou agora há pouco. André, uma notícia que ainda está fresca aqui é sobre o caso do hospital, né? Sobre o falso médico. Antigamente, até acho que foi na época que teve essa época dos 3 prefeitos, a gente teve um problema no hospital, o hospital foi fechado.
A que se dá esses problemas que o hospital vem enfrentando ao longo do tempo? Sei que já fez parte da diretoria. Já fiz parte da diretoria. Nós, inclusive, até há bem pouco tempo atrás, eu fazia parte da diretoria do hospital, do qual tive e tenho muito orgulho de ter participado. Por questões administrativas, nós entendemos que chegou o momento de nos afastar da direção do hospital. Por quê? Porque tudo é um processo onde você cresce, você aprende, onde você trabalha junto. Nós trabalhamos junto com o prefeito Paulo durante algum tempo, passamos por um período de atrito, uma nova administração, cujo pensamento já não era mais comum. Nós entramos em algumas áreas de atrito. Para não prejudicar ao hospital, nós, a diretoria, preferiu se afastar, fazendo com que, e aí existe foi uma boa atitude do prefeito, porque quando nós deixamos a administração, o prefeito, foi feito um acordo frente ao juiz e à promotora, de maneira que a prefeitura se comprometeu a assumir a condução do hospital, caso a atual gestão não desse conta de tocar. Então, seria quase que uma municipalização do hospital. E eu acho que foi uma atitude correta que o prefeito fez, porque, afinal de contas, a instituição merece continuar e a população precisa do hospital. Esse fato, o João Paulo, esse falso médico que aconteceu, foi uma pedra de tropeço do hospital. Porque você está sempre sujeito, administrativamente, quando você vai gerir uma entidade, você, infelizmente, está sujeito a um fato como esse, que aconteça. Ele traz consequências graves para a população, só que a administração do hospital falhou nesse processo. E eu digo que falhou em 2 pontos. No primeiro instante, falhou quando não exigiu com maior ênfase do cidadão que se fez passar pelo médico João Paulo a apresentação de seus documentos. Poderão justificar diversas coisas. Nós pedimos, ele não trazia, nós pedimos, ele não trazia. Só que tinha que ter sido com um pouco mais de vigor essa solicitação. Uma questão de checagem. Exatamente. A checagem é um outro aspecto. Porque se você fosse pegar o número que ele apresentou como sendo do seu CRM, entrasse no CREMESP, era um número válido. E havia o João Paulo como médico no CREMESP, só que ele falsificou esse documento. Então o João Paulo não sabia, entre aspas, que ele trabalhava aqui em Serra Negra. E isso poderia ser resolvido se o CREMESP desejar, e aí é uma decisão política do CREMESP. Porque assim como tem no site do CREMESP, você digitando o número do médico, você vê quem que é o médico, tá? Ele poderia abrir um determinado campo dizendo aonde aquele médico está trabalhando. E quem alimentaria esses dados seria o contratante, no caso, por exemplo, o hospital. Então, se o Hospital Santa Rosa de Lima e se o CREMESP assim fizesse, colocasse esse espaço para dizer que o João Paulo estaria trabalhando em Serra Negra, ele, verdadeiro João Paulo, como interessado, ia olhar e falar assim, opa, pera um pouco, eu não estou trabalhando em Serra Negra. Então, ele próprio tomaria a providência. Só que isso o CREMESP não tem interesse em fazer, por uma série de razões. Podemos até discutir mais tarde essas razões. Agora, a administração do hospital falhou. Falhou quando não cobrou do João Paulo a documentação necessária no momento adequado. E, principalmente, no meu ponto de vista, falhou quando não mostrou a cara nesse fato. Porque um erro pode acontecer. E você, quem de nós não é passível de erro? Tá certo? Então, que a administração falhou, falhou. Só que provedor, vice-provedor, diretoria do hospital tinha que ter dado a cara e ter dito o seguinte, olha, nós erramos. Mas não fazer com que o procurador jurídico da instituição fosse lá e tentar defender o indefensável. E ele se enrolou bastante, né?
Cabia a eles, aos provedores, cabia ao corpo dirigente do hospital, via público, mostrar sua cara e dizer: falhamos, não há efeito, não há problema algum, falha acontece, mas a falha foi deles. E não pode se atribuir ao procurador jurídico a responsabilidade de, porque ele não foi bem na entrevista. Onde está o provedor? Mesmo porque, além de ser passível de falhas, todo mundo, a gente sabe do caráter das pessoas que estão envolvidas. Exatamente. Lá, a gente conhece, a gente conhece todo mundo lá, então eu acho que foi uma questão mesmo de ter um olho clínico. Foi, sabe que acontece uma coisa gozada, rapaz? Eu estou lembrando o tempo que eu era criança, que eu sou nascido e vivido aqui em Serra Negra mesmo. E aconteceu uma coisa gozada. Aconteceu muitas vezes de chegar um nego de paletó aqui em Serra Negra falando bonito. E em muitos casos. E de repente virava o doutor. Ninguém nem sabia quem era, muitas vezes era jogador de baralho, não era nada, e virava doutor. E virou doutor, teve algum menino do doutor, depois ele era chamado doutor, entendeu? É um caso de notícia. Então acontecia, o cara parecia bem vestido, não conhecia, falava doutor, é doutor. Inclusive uma vez nomearam um cara para tomar conta da companhia de águas aqui de Serra Negra, e chegou no outro dia que a caixa d'água estava vazia, né? E foram ver assim, puxa vida, mas a água fugiu para o ladrão. Ele falou assim, precisa chamar a polícia. Ele não sabia que ladrão é o lugar onde a água se sobra da caixa d'água. Ele pensou que ladrão liga com corpo de polícia. Então, a cidade que nem Serra Negra já acontecia no século passado, passando para o 3º milênio e continua acontecendo. Ninguém sabe quem é e é doutor. E é um assunto muito sério, porque saúde é coisa prioritária. Sem dúvida alguma é um assunto que dói você comentar, porque parece que você está querendo pisar em cima das pessoas ou aproveitar politicamente do momento para tecer críticas. Não é essa a questão. Eu imagino que aqueles que se encontram na administração do hospital hoje têm as melhores intenções, imagino que eles queiram acertar, imagino que o objetivo deles seja de fazer o melhor para a cidade. Só que, neste fato, especificamente nessa questão, tá, eles se omitiram. Omitiram quando não verificaram a documentação desse pseudo-profissional e se omitiram quando fugiram de dar a resposta para você, cidadão, tá, do que esse cidadão, o que essa pessoa fez. E outra, se você for considerar que ele dava plantão há 4 meses na cidade e ele trabalhava sexta, sábado e domingo, tá? Ele atendeu muito mais do que 150 pessoas na cidade. 150 pessoas, talvez, por final de semana. Talvez. Então, precisamos ver direito esses números, porque esses números não estão tão simples assim. Não podemos nos esquecer que, de sexta-feira à noite até segunda de manhã, os postos de saúde municipais estão fechados. Eles não atendem ao público. Quem atende a população, afunila o hospital. Então, esse cidadão pode ter atendido mais de 100 pessoas por final de semana. Se você pegar um final de semana prolongado, um feriado, como é que estava a cidade neste final de semana? Já está lotado. Cheia de gente. Então, precisa ver com cuidado isso. Vale pensar como é que foram atendidas essas pessoas, né? Isso é o que exatamente, exatamente. Né? É isso aí. E nós tivemos sorte que não aconteceu nenhum caso grave que poderia ter causado um problema terrível na cidade, né? A gente não sabe também, né? Aparentemente não aconteceu, né? Mas você não teve, pelo menos o que se sabe até agora, você não teve nós não tivemos nenhuma epidemia nesse período, né? Porque se tivéssemos tido um acidente de maiores proporções, o fato seria muito mais grave do que foi, sem dúvida alguma. Mas parece que houve óbito. Parece que houve uma pessoa que foi atendida por esse cidadão, primeiramente, encaminhada a um outro médico na sequência, mas em que condições que ele foi atendido no primeiro instante e levado em que condições para o segundo instante a esse segundo profissional. Então, precisa ver isso com cuidado, com critério. Aqui no portal da IPTV, no dia da notícia, Chicão, você pode jogar o pessoal ver aí melhor? Tem aqui um depoimento de uma pessoa que foi atendida, e aqui ela diz que o médico receitou para a mãe de uma mulher que não quer se identificar injeções para diminuir sintomas de cansaço, enjoo e outros efeitos colaterais comuns em tratamentos contra o câncer. Ao saber que ele não estava habilitado para prescrever nenhum tipo de tratamento,
ela foi pedir explicações aos responsáveis pelo hospital. Abre aspas, minha preocupação é que ela não poderia receber outro medicamento, devido ao câncer, e eu não sei se ela recebeu medicamento que possa atrapalhar o tratamento dela. Quem contratou esse falso médico? Não poderia, né? Porque ele está tratando de gente, não é de animal. Para vocês verem, para a gente ver a seriedade do assunto. E eu posso dizer também o seguinte, tá? Meu filho passou mal no final de semana e eu precisei usar o pronto-socorro do hospital, como sempre usei. Eu sempre utilizei o pronto-socorro do hospital para quando tinha algum problema. Confio no hospital, confio nos profissionais que lá trabalham, ou pelo menos confiar, né? Pelo menos nos médicos que eu conheço que trabalham no hospital, confio neles, sei da seriedade, sei do empenho que tem, né? Mas levei meu filho e ele foi atendido também por falso médico João Paulo. E a cada instante você encontra pessoas que foram também surpreendidas com essa notícia, que também foram atendidas assim por diante. Então, depois a gente volta nesse assunto. Eu queria falar um pouquinho com você sobre a atual Câmara de Serra Negra, que muitos dizem que é a pior Câmara da história de Serra Negra. Eu queria um pouco da tua opinião sobre isso. Sobre, não precisa nem citar nome, sobre o atual cenário da Câmara. Por ter feito parte da Câmara Municipal, eu posso dizer a vocês da importância que um vereador tem na vida da cidade. O vereador não fiscaliza só o poder público, essa é a função primordial de um vereador, mas a função dele também é de fazer leis, é de trabalhar pela comunidade, de servir de porta-voz dos reclamos da comunidade. O que eu tenho assistido da Câmara Municipal, o que eu tenho lido a respeito das ações da Câmara Municipal e seus integrantes, me causa um pouco de tristeza. Tristeza porque, na verdade, não se valoriza o trabalho do vereador. Brigas pessoais, promoções pessoais, umas reformas que eu não vejo sentido na Câmara Municipal, porque ela se prestava ao trabalho, sempre se prestou. Aquele local não pertence à Câmara Municipal, aquele local é um próprio público, é um centro de convenções, que a qualquer instante poderá vir ser solicitado pela Prefeitura para utilização. A Câmara não devia estar no local onde está, ela devia estar no outro local onde ela pudesse funcionar mais próximo da população, só que eu não vi nenhum vereador trabalhar nesse sentido. Particularmente participei no processo de renovação da lei orgânica do município, feita nos anos de 2003 a 2004, onde atualizamos a lei orgânica do município, e desde então, já passaram-se quase 2 administrações, nenhuma lei atualizando as atuais em consonância à lei orgânica do município foram feitas, foram propostas. E olha, está aqui a sugestão para vocês, vereadores. Tem muito trabalho para ser feito, muita coisa boa, de benefício à população para ser feita. E estão se esquecendo disso. O trabalho de vocês é importante. Vocês estão esquecendo a população, estão olhando somente a política e esquecendo o mais importante, que é a dignidade da função que você exerce, que você não está dando nenhum. Cuidado. O ano que vem tem eleição, vocês poderão ter surpresas e surpresas duras. É importante ressaltar também que a Câmara, pelo menos as vezes que eu acompanhava na época do jornal, ela cada vez menos ela traz pessoas para ver. Uma por causa da logística, que eu acho que é longe a Câmara, e outra também porque ninguém vai lá, um vereador às vezes está falando, o restante sai da tribuna, aí começam as briguinhas pessoais, os projetos ficam tudo de segundo plano. Isso acho que desgasta um pouco a população, que afinal de contas ninguém é palhaço para lá estar contribuindo com esse ciclo. Há que se verificar se há interesse do Poder Executivo
de trazer a Câmara Municipal próxima da população. Porque às vezes o interesse é manter a Câmara à parte, num local de difícil acesso, exatamente para que você, cidadão, não se manifeste. Para que você tenha dificuldade de ir até os vereadores. Porque os vereadores, eles aparecem quando lhe interessa. Tá? Então, tem um evento onde está bonito, eles vêm. Mas na dificuldade, muitas vezes, eles não estão no dia a dia da população, não estão no dia a dia da cidade. E eu faço aqui um meia-culpa, porque o vereador do PR, e aí a culpa é nossa também, nós também temos que dar a mão palmatória, porque o vereador que nós elegemos não está trabalhando para a população, trabalha para si. Mas para a população não trabalha, não segue os pressupostos do partido. E nós não estamos tomando providência nenhuma contra esse cidadão. E aqui eu cobro, o diretório municipal também, é tomar uma atitude. E eu faço parte do diretório. Apoiado. Fica a dica aí pro restante do diretório. Isso aí me fez lembrar um caos do que aconteceu nos anos 70. Conta aí, Nestor. É quando a Câmara é aqui embaixo da Prefeitura velha. E um dia um sujeito que frequentava a beira do Pulini, do Natal Antônio Pulini, tomando umas cachaças lá, e parou na Câmara para ver uma sessão, nunca tinha visto, né? E sentou lá e começou a falar alto. E o presidente da época, meu amigo Pim, pediu que ele se calasse. Ele nem deu bola, porque continuou falando alto. O Pim pegou e falou assim, se você não fica parado de fazer barulho, eu vou chamar a polícia para tirar isso aqui. Falei, precisa chamar a polícia, eu que vou embora, essa porcaria, nunca vou pôr aqui. Era mais ou menos, mais ou menos por aí a coisa. Quando a pessoa não se dá, eu não presenciei esse fato, mas quando a pessoa não se dá ao respeito, permite que se faça a ilação, infelizmente, sobre sua conduta. E hoje os vereadores, de uma maneira geral, eu acho que são poucos os que se salvam, tá? Mas de maneira geral, eu não os tenho visto trabalhar pela população, não, infelizmente. O que eu vim falar da Câmara é que o vereador Fioravante parece que tinha lançar uma lei, queria aprovação de uma lei, quanto ao barulho da cidade, dessas motos que fazem propaganda, desses carros de som, de pessoas com verdadeiros pau velhos, que faz com um som maior do que o carro, atrapalhando até a missa na igreja. E eles não entraram num acordo quanto ao valor da multa, parece que o Paulo queria fazer uma multa alta para acabar com a bagunça mesmo, e a lei acabou ficando no esquecimento. Uma tristeza imensa da população, a lei foi esquecida, não foi aprovada e... Essa lei já existe. Se você for pesquisar o Código Tributário Municipal, a lei estabelece limites para esse tipo de exercício profissional. É só uma questão de exercer o poder. E o poder público pode. Ele tem os instrumentos. A lei está ali. Fiscalização tem. É só agir. Ah, mas se eu for agir, ele é amigo meu, o ano que vem tem eleição, como é que faz? Como é que faz? Fica a bagunça que está. E ninguém faz nada. Agora, não precisa de lei nova para isso não, já tem lei. Essa lei já existe. Fazer cumprir, né? É só fazer cumprir. Eu acho que também pegou muito mal o fato do atual presidente da Câmara ser filho do prefeito, né? Eu não sei, ao meu ver, isso é uma coisa meio esquisita. Eu não sei a forma que rolou essa eleição lá, tudo, mas enfim. Chicão, passa de novo os contatos aí no GC, telefone para quem quiser entrar em contato com a gente, o e-mail, vou repetir aqui o Twitter para o pessoal, que é @infinity_tv, contato aí, contato@infinitytv.com.br, telefone 3842-1632, só entrar em contato com a gente, sugestões, reclamações, falar que o Nestor é bonito aqui, pode tudo. André, queria que você acrescentasse, faltou alguma coisa para a gente conversar? Olha, nós precisaríamos de mais umas 8 horas para começar a colocar os assuntos em dia, tá? Foi um prazer estar aqui, tá? Adorei o espaço, eu acho que esse mecanismo de troca de ideias, de aprendizado, de ouvir, principalmente, eu ainda estou sentindo um pouco de falta, eu acho que a integração com o ouvinte seria importante, seria interessante, podemos incentivar isso, podemos fazer com que isso aconteça mais a miúdo. Prazer estar aqui com o Nestor, companheiro. Prazer foi meu. E o que está acontecendo aqui é um sonho que eu tinha, de um lugar onde as pessoas pudessem manifestar aquilo que pensam.
Porque não tem coisa mais triste do que você ficar omisso na vida da sua cidade, nas coisas que estão vendo errado, ou certo, de apoiar o que está certo e criticar o que está errado, e ter que ficar quieto. A tristeza de ter um jornal só na cidade, e esse jornal seguir aquelas linhas que você falou, e não dar espaço para as pessoas que realmente querem se manifestar em favor do povo, em favor da cidade. E esse programa parece que vai ser esse veículo que nós vamos usar para fazer isso que nós queremos. Nestor, aqui a gente, graças a Deus, tem a liberdade, não tem rabo preso, não tem várzea, que literalmente é pau no gato, malandro. Coisa consciência! Só mais uma coisinha, quero pedir desculpa pro Nestor, porque eu falei demais, eu devia ter deixado o Nestor falar mais. Não, mas eu também, antes eu já falei demais, eu mexi aqui que falar e eu sabia. Então tá bom. Então vamos tocando da posição. Coisa consciência, então boa tarde aí pro pessoal. Tá vendo, O que Roger? você achou do programa de hoje aí? Então, eu costumo dizer que eu sou como juiz de futebol, né, Nestor? Quando o juiz não aparece, que o jogo transcorreu tudo bem. Então, não precisou muito da minha participação. Ótimo, melhor para vocês que estão aí no vídeo. Eu acho que o André Padula dispensa comentários. É gente nossa, gente de Serra Negra, trabalha por Serra Negra, tem aqui o seu comércio, se estabeleceu, ex-vereador, ex-secretário municipal. Acho que o currículo dele é invejável, está fazendo muita falta, como ele falou aí, a Câmara Municipal está deixando bastante a desejar, né, para nós que somos aí serranos de nascimento. Não tem nada de serra negrense, não, nós somos serranos de nascimento, certo? Então é um prazer grande tê-lo aqui, André. Você sabe que o espaço está à sua disposição para quando você quiser utilizar, está à vontade. O Nestor já é nosso frequentador assíduo aqui da Infinity TV, como ele mesmo falou, estava ali jogando baralhinho, olhando ali o pessoal na praça, está sempre próximo e também vai nos ajudar bastante aqui na Infinity TV. E a precisão aí do apresentador Roger Lemos, que também está já ambientado, podemos colocar assim, ao vídeo. Vamos caminhando aos pouquinhos aí. Queria também a palavrinha do Kiko, aí o feedback dele, que está aí escondidinho hoje. Queria agradecer a presença do André, é uma honra para nós recebê-lo aqui. Muito obrigado de coração. Quem agradece o espaço sou eu. Você sabe que essa cadeira é sua, espero contar com você. Eu vou levar ela embora para casa. Não, então. não, deixa a cadeira, mas ela é sua, você sabe disso. Venha quando quiser, tenho certeza que muitas ideias vão vir a partir dessa, né? Queria registrar aqui também a presença do Wagner Rafael, que assistiu quase da revista Glamour, assistiu todo o nosso programa. Queria que ele desse uma palavrinha também, por favor, porque ele também é uma pessoa do ramo, né? Sim, é uma então, pessoa ele, com certeza, para a cidade. E ele veio aqui exatamente para trazer seu portfólio, seu conhecimento, mostrar um pouco no que nós podemos melhorar, que nós temos bastante recurso aqui, talvez não saibamos nem aproveitá-lo. Vamos lá, Wagner. Obrigado, Kiko. Bom, eu gostaria de deixar apenas um abraço, a gente está aqui atrás das câmeras assistindo ao programa, e deixar realmente o nosso carinho à Infinity TV e a tua apresentador Roger, ao Nestor, ao André, ao Kiko que está aqui nos bastidores, enfim, toda a produção daqui da Infinity TV. Deixo aqui meu abraço e quem sabe vão ter muito sucesso e grandes parcerias juntos. Abraço a todos. Obrigado, Wagner. Obrigado, Kiko. Obrigado, Chicão. Queria deixar meu boa tarde aqui, agradecer de coração você, André Padula, minha admiração sempre aí. Obrigado. Gestor que sempre está com a gente. Eu mando um abraço também para o Bodão, meu companheiro, o Renan, meus companheiros de imprensa aí. Deixar uma mensagem final para vocês. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Allan Kardec. Uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.